Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Montando uma Bike Nova em Casa, usando poucos recursos. No outro vídeo eu falei sobre a instalação do câmbio, corrente, fixação das pinças de freio e lubrificação do central. Mas na instalação do câmbio ficou faltando comentar sobre o corte e o arremate do cabo de aço, tá? Então vou começar finalizando esse processo que é do vídeo anterior e aí daremos seguimento ao assunto de hoje. Vamos para o vídeo. Cortar o excesso do cabo de aço. Cortou. E agora eu vou colocar esse acabamento aqui, que para não ficar desfiando e também para não ficar machucando ninguém, né? Dá uma apertadinha com o alicate. Pronto, deixa eu jogar só um pouco mais para dentro. Show de bola. Apertar pé de vela. Lembrar de colocar graxa no parafuso antes de apertar. Agora do outro lado, aqui são os pedais. Pedais simples, né? De nylon ou plástico. Vem com a identificação qual é o direito e o esquerdo. Na verdade, está colado só o esquerdo. Não sei se o outro soltou aqui, acho que não. Encaixe para a chave. Sinalização, né? O refletivo. Esse aqui tá até um pouco desencaixado. Vou ver se eu coloco ele aqui no lugar. Aí, são pedais bem simples mesmo, esse aqui, né? Só que esse aqui ainda é melhorzinho. Tem alguns que são bem finos, essa borda aqui é bem fininha. Basta encostar na guia, já quebra mesmo. Ou aqui na ponta, né? Costuma estragar muito. Esse aqui já é mais reforçado. Tem uma folguinha. Na verdade é uma folga bem considerável. Mas é coisa que você pode pensar em trocar depois, né? Então antes de instalar, aqui ó, graxa na rosca. Evitar que trave e você tenha um trabalhão quando precisar tirar o pedal um dia. Aqui é uma chave 15 que eu vou usar. E observe o sentido que a rosca entra em cada pé de vela. Aqui ao lado direito, a rosca entra no sentido normal, sentido horário. Estamos na reta final da montagem. Ok, agora vamos para o outro lado. Já o pedal do lado esquerdo, ele enrosca ao contrário, sentido anti-horário, tá? Você de frente para ele, como eu estou aqui, ele vai girar no sentido contrário. Com a chave para cima, ele vai enroscar virando para frente. Conferir o aperto dos parafusos da coroa, né? Roda continua rodando. Isso é um bom sinal, meninas, porque significa que a roda vai ficar livre, a bike vai dar mais sem ter que ficar pedalando o tempo todo. Aqui está o canote de selim, canote Viper, marcações, para você saber a altura que está deixando. E o selim é este, ele é um Selle, tá aqui ó, Selle Royal, tem aqui. É um selim simples, né? Mas seria aquela coisa em relação principalmente a formato, e cada pessoa vai ter um selim que vai se sentir mais confortável, né? Esse selim é aquela coisa, né? Às vezes você tem que experimentar 2, 3 para achar um que fique confortável para você. Tem que fazer a medida dos isquios, né? Tudo certinho. Bom, aqui você encaixa a parte de baixo, tem que abrir esse espaço para os trilhos passarem. Você gira a posição dele, né? Jogando para trás, aqui ó. Essa é a posição dele. Aí depois o ajuste de aproximação tem que ser feito com a pessoa que vai usar a bike, saber se você tem que ficar mais para frente, mais para trás. Deixa eu só encostar um pouquinho o parafuso. Aqui é um Allen 6, pelo que me parece. Mais uma vez o joguinho de chave sendo útil. Isso mesmo, Allen 6. Montagem provisória. É bom passar um pouco de graxa no local onde o canote vai ser inserido. E não esqueça de folgar a abraçadeira. Depois tem que ajustar de acordo com a altura da pessoa, né? Ajustar blocagem naquele caso, né? Deixa ela reta
e gira a porca para que ela comece a ficar dura do meio para frente. Por enquanto é assim, ainda não está alinhado, só para compor aqui. Hora de regular o câmbio. É um momento muito importante e você deve evitar girar a roda da bike, o cassete, sem que esse ajuste tenha sido feito, principalmente se a corrente estiver no maior COG, porque se o câmbio passar do ponto, ele pode enroscar nos raios e ser danificado. Depois tem um ajuste de aproximação também para fazer. Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu mostro em detalhes como é que é feita essa regulagem, mas qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. O ajuste de aproximação serve para que haja uma distância suficiente para que a corrente possa entrar e sair dos COGs, sem ficar raspando neles ou muito afastado, o que sobrecarregaria poucos dentes. Tem vídeo aqui no canal falando melhor sobre isso. Então aqui agora esse parafuso aqui, ó, de aproximação, tá? Agora eu já posso girar para fazer o ajuste das marchas. Então, mão aqui no passador. Vamos lá, só girar. Pode acontecer do câmbio não alcançar as engrenagens maiores do cassete. Isso devido ao cabo de aço, que pode não estar totalmente esticado. Assim, você deixa o câmbio no COG menor, folga o parafuso que prende o cabo de aço, puxa o cabo de aço, deixa ele bem esticado e volta a apertar o parafuso que prende ele. Só não estique demais, porque senão o câmbio não alcançará as engrenagens menores do cassete. Pode usar um alicate se preferir para não machucar as mãos, até colocar alguma proteção entre o alicate e o cabo de aço para evitar fazer dobra, vínculo nele. Depois disso, você reaperta o parafuso e testa novamente as marchas. Observe que o corte dessa sobra do cabo de aço pode ser feito depois, porque essa sobra até ajuda na hora de esticar o cabo novamente. Testando a passagem das marchas. Sobra legal. Para descer, que ela é um pouco lerda, né? Questão da precisão do câmbio. Aí quando chega lá embaixo, ela dá um salto às vezes. Aqui, ó, nesse ponto. E aqui também, né, vai girar um pouco, né, para rodar e vai ajustar melhor. O próprio uso vai ajustando aí, ó. Quando tem esses ajustes assim para fazer, a gente se vale dessas regulagens aqui, do câmbio, e lá também no passador também tem. E você vai observando, alimenta a corrente, coloca para que ela não fique ali estralando, né, raspando na beirada do outro COG, e vai fazendo esse jogo de cintura para conseguir a melhor configuração possível, né. Então aqui foi a melhor forma que eu encontrei, foi esse ajuste aí. Eu tive que reapertar os raios dessa bike, porém não sei porquê, não filmei esse processo. Mas aqui no canal eu tenho um vídeo que eu mostro como fazer esse aperto e também alinhar. Porque na verdade, quando você mexe no aperto dos raios, você pode acabar influenciando no alinhamento da roda. Bom, instalar o suporte de garrafinha, é um suportezinho realmente de baixa qualidade. Já informei a dona para ela trocar. Aí vou colocar porque veio aqui, né? Também a gente tem uma noção assim como é que vai ficar a estética da bike, mas realmente, ó, não recomendo de jeito nenhum esse modelo de suporte aqui, tá? Não veio com os parafusos, aqui eu tô colocando os que eu tinha. Garrafinha também básica. Normalmente quando a garrafinha tá cheia, que fica pesada, essa parte de baixo aqui não aguenta, né, o peso da bike. Se passa em algum buraco, por exemplo, ela acaba passando aqui para baixo, aí a garrafinha vem para cá e cai. Ou também pode soltar por cima também, já que a pressão dessas partes aqui são bem fracas. No próximo vídeo dessa playlist, que teve tantas etapas, tanto trabalho para produzir, você verá a conclusão deste trabalho, a entrega da bike, as primeiras impressões da dona, assim como o primeiro pedal realizado. E vou passar para vocês também algumas informações dos componentes, medidas e outros dados que eu fui colhendo ao longo da montagem dessa bike. Então não perca o próximo vídeo aqui no Main Bike. Inscreva-se e deixe o like.